Oi pessoal, tudo bem? Me chamo Júlia Vitória, sou graduanda em Pedagogia na Univag e hoje nós vamos apresentar o trabalho sobre as escolas do passado e documentários, que pessoas do nosso cotidiano têm para nos apresentar. Hoje eu estou aqui com a Rita Abreu, ela é minha patroa e ela vai disponibilizar a nós um depoimento sobre a escola de quando ela era aluna e também de quando ela era professora, gente. Eu tive o privilégio de ter ao meu lado uma pessoa que já trabalhou na minha futura área. Então, Rita, se apresente a nós. Oi, eu sou Rita Abreu. Hoje eu sou empresária no ramo do material elétrico, tenho um escritório de representação comercial, mas há alguns anos atrás eu fui aluna e depois eu fui professora. Então, na minha época, ainda não precisava ter o curso formal a graduação de pedagogia. Você fazia um ensino médio na área de magistério e você já podia atuar como professora até o 4º ano. Então eu tive o privilégio de formar alguns alunos na alfabetização. Eu alfabetizei 3 turmas. A única turma que eu não dei aula foi a 3ª série antiga, que hoje seria o 4º ano. Foi a única que eu não tive, mas eu amava muito fazer esse trabalho. Rita, e qual foi a sua lembrança mais antiga de quando você era aluna, que você lembra, assim, os primeiros dias de aula? Nossa, você sabe que eu tenho memórias disso. Então, naquela época a gente não entrava na escola tão novinho quanto se entra hoje, né? Então eu entrei na escola com 5 anos e eu estudei na mesma escola dos 5 aos 16 anos, quando eu me formei no magistério. Eu pulei um ano. Eu pulei o 1º ano da alfabetização, fui direto para o 2º ano. Eu fiz uma prova de proficiência e naquela época podia, né? Então eu pulei para o 2º ano, por isso que eu terminei tão cedo. Eu terminei com 16 anos, tinha acabado de completar 16 anos quando eu terminei o magistério. Mas eu tenho lembranças da minha professora, da minha primeira professora, que depois foi minha colega de trabalho. Nossa. E eu lembro que quando eu cheguei na escola para que eu dei aula e ela também dava aula, ela olhou para mim e falou: "Sai daqui, você tá me lembrando que eu tô velha, o que você tá fazendo aqui?" Foi muito legal. Mas eu lembro dela quando ela era minha professora, eu lembro dela, das aulas que ela dava, de como ela conduzia. E o colégio que eu estudei me trouxe eu tenho memórias incríveis de lá. De danças, de feiras de ciências. Eu lembro do meu pai fazendo cartaz, me ajudando a fazer cartaz. Meu pai desenha muito bem, fazendo os cartazes para as feiras de ciências. Eu lembro de desfile cívico, que naquela época ainda era muito era muito mais. As pessoas prezavam mais do que hoje em dia, então as escolas faziam na rua o desfile de 7 de setembro. Então eu lembro de eu vestida de portuguesa, vestida de índia. Eu tenho memórias incríveis dessa época. Que incrível, eu tenho também, mas a minha não foi tão artística como a sua, assim. Na minha escola não tinha tanta valorização da cultura. Era bem raro, mas acontecia às vezes. E como que o espaço da escola era usado? Era só para a escola ou ele era distribuído para a comunidade? Ou a reunião dos pais acontecia lá? Por exemplo, na minha escola antiga, os pais podiam usar a quadra para fazer um aniversário, para fazer uma comemoração externa. Como que funcionava? Não, a minha escola era só o espaço da escola, era uma escola privada, né, particular. Então, enfim, era um espaço muito bom. Foi uma escola que começou pequena e a diretora, na época, a diretora Dilma, a fundadora da escola, ela foi aumentando. Ela começou com um jardim de infância e ela foi aumentando, mas era uma escola, como era uma escola privada, era usada só mesmo para o espaço escolar. Rita, e você tem alguma história que te marcou durante o período escolar? E também gostaria de no período como professora. Mas no seu período de aluna, o que te marcou, algum momento positivo de preferência que te marcou? Nossa, eu tenho como eu te falei, eu tenho muitas memórias, muitas mesmo, mas eu lembro assim,
de, de um acolhimento que eu tive quando eu caí de bicicleta e eu bati o rosto no asfalto. Então eu fiquei com o lado direito do meu rosto todo deformado, inchado, como ralou, ficou muito ferido, e a escola, assim, eu fiquei quase um monstrinho. E a escola foi super acolhedora comigo, até para conversar com os alunos antes, para como eu iria chegar lá. Então eu fiquei umas 2 semanas nesse processo e eles foram muito acolhedores comigo nessa época. E como eu sempre estudei lá, nossa, essa foi uma marcante, mas eu tenho muitas coisas assim legais, muitas histórias legais de professoras muito carinhosas que iam na minha casa, que ficaram amigas da minha família, que depois foram minhas colegas de trabalho. Eu tenho memórias muito boas, mas assim, pontual, agora veio essa a minha memória de quando eu me machuquei e como eles foram acolhedores, porque era aquela época de adolescência, né? Pré-adolescência, eu estava no 6º ano e as crianças são mais maldosas nessa fase, né? Então eles foram na sala, conversaram com os alunos, disseram que foi um acidente, para ninguém ficar perguntando. Então eu ficava com... Era um lenço, porque eu não podia pegar um curativo, mas não podia nem abafar e nem deixar exposto, porque eu não podia ficar quente. A gente estava num período do ano muito quente no Rio, e também não podia ficar exposto por causa de poeira, de bactérias, essas coisas. Então eles foram bem cuidadosos comigo nessa época, foi legal. E no tempo como professora, uma história que te marcou? Aí foi quando eu fiquei grávida do meu filho, assim. Eu tenho uma história marcante com um aluno que teve dor de barriga, mas eu vou pular essa, tá? Eu vou contar de quando eu fiquei grávida do Rodrigo, do meu primeiro filho. E eu tava numa classe de alfabetização e as mães tinham muita preocupação com qual professora ia substituir, né? Mas as crianças eram tão carinhosas, eu ganhei tanto presente, assim, a metade do enxoval do Rodrigo foi a escola que deu. E eu lembro, a escola não, as crianças, né, as mães, e eu lembro da mãe do Daniel, olha como ficou gravado, tem 30 anos isso, né, o Rodrigo fez 30 anos. E ela tinha perdido a bebê dela com 6 meses, ela morreu sufocada com o catarro. Ela nasceu e quando ela estava com 6 meses ela passou mal, ficou muito resfriada, e uma noite os pais não aguentaram mais, já estavam virados, e ela se sufocou com o próprio catarro e ela morreu. E todo o enxoval dela, a mãe dela guardou numa caixa enorme, e ela falou que ela só ia dar quando fosse para uma pessoa muito especial. E ela falou isso pra mim, então foi muito emocionante. Ela chegou com aquela caixa imensa, com todos os joguinhos de bebezinho recém-nascido, sapatinho, toquinha, combinando. E isso foi muito marcante, assim, era uma turma muito boa, eu tenho memórias incríveis deles. Nossa, que lindo! Acho que eu não sabia dessa. Não? Acho que não. Nossa, foi muito legal. E pra gente finalizar, eu queria que você falasse, na sua perspectiva, o que os alunos de hoje achariam das escolas de antigamente. Olha, sinceramente, eu acho que eles iam gostar. Primeiro porque eu acho que criança gosta de disciplina. Finge que não gosta, mas gosta. E segundo que eu acho a carga horária de hoje muito pesada. Eu acho que foi, com o tempo, foi adicionando na matéria coisas que meio que sufocam. E aí eu te digo isso pelo que a minha filha vive hoje, né? Então, assim, desde sempre, tanto nas escolas do Rio quanto nas daqui do Mato Grosso, eu vejo uma necessidade da escola colocar muito conteúdo. Alguns são muito maravilhosos, assim, eu acho incrível que ela tem aula de atualidades, é top. Mas matemática 1, matemática 2, matemática 3, física A, física B, eu acho que isso acaba confundindo mais do que ajudando. Eu acho que o nosso sistema de ensino ele podia ser revisto de uma forma que
os alunos pudessem sim chegar a uma maturidade para chegar ao ensino médio sabendo decidir uma profissão, mas não sufocando com tanta demanda acadêmica, que no final você acaba não usando tudo. Então acho que podia seccionar, sabe? Mas na minha época não era tão pesado assim. A gente aprendia e se você ver, era o ensino consistente. Sim. Porque eu até hoje eu ainda consigo ensinar algumas coisas a Marcela, algumas matérias. Se eu falar para elas, vamos sentar, vamos ver junto, eu consigo fazer. Então foram coisas que ficaram retidas. Talvez se eu estudasse hoje, eu iria jogar fora mais do que reter os conteúdos. E eu acho que isso foi uma coisa que prejudicou muito a educação. Eu entendo que a vida mudou, que as coisas ficaram muito mais rápidas e muito mais... tudo tem muita pressa, muita informação, mas eu acho que a escola devia fazer uma seleção melhor dessas coisas, sabe? Tem muito conteúdo que o aluno não vai usar. Então, assim, você é do ramo de exatas, então vamos focar nesse ramo. Sim. Vamos fazer você evoluir nisso, vamos te desenvolver nisso, na sua especialidade. Agora, e coloca um monte de coisa na cabeça de uma criança que ainda nem decidiu o que quer ser, eu acho muito desnecessário. Sim, gente, ela tá falando isso porque a carga horária de escola da filha dela é muito pesada. A gente que acompanha vê prova domingo, prova segunda e não sei o que, é muita coisa. Então, esse foi o nosso trabalho. Muito obrigada, Rita, por participar, disponibilizar o seu tempo e compartilhar conosco a sua história. E gostaria que você deixasse um recado para as meninas que estão aí terminando pedagogia e para nós que estamos começando, porque a minha sala tem 2 grupos, o que está terminando e o que está começando. Que legal. Então, assim, olha, a pedagogia, né, o magistério é uma carreira incrível. É um dom. Eu acho que você não pode ser professor se realmente você não estiver disposto a entregar algo a alguém e a entender que cada criança que está ali na sala de aula é única, né? Então, se você não tem paciência, se você não tem disposição de estar desenvolvendo pessoas, não faça. Agora, se você gosta disso, se você gosta de ver um aluno crescer, cara, eu achava incrível quando eu pegava uma criança no início do ano sem saber ler e entregava no fim do ano com todas as leituras e lendo direitinho, e com plural e com singular e sabendo onde colocar as palavras. Isso era muito incrível, muito gratificante. E eu acho que é um dom mesmo. E só deve entrar no ramo quem está muito disposto a enfrentar. Não é fácil, cada criança é uma história, cada criança vem de uma família, né? Carrega consigo coisas, e você, como professor, você às vezes acaba sendo pai, mãe, psicólogo, professor, médico, e a criança vê você assim, entendeu? Vê você como se fosse um herói mesmo. Olha pra você e fala, a tia fulana de tal. Então aquela figura é uma figura muito importante. E a gente vê hoje nas salas de aulas muitos professores que estão ali ou porque acham que é uma profissão fácil, ou porque acham que não tem vocação para outra coisa, por conveniência, mas a pedagogia é um ramo incrível e só deve entrar nele quem tem muita vontade de desenvolver pessoas e amar pessoas. Pessoal, muito obrigada por nos assistir e acompanhar o nosso trabalho. E até a próxima. Tchau, tchau.